horas. Bom dia, o meu nome é João Gama, é tempo de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Está em resolução um incêndio em Valdecâmara que deflagrou durante esta sexta-feira santa. Neste momento, as chamas estão a ceder aos meios de combate, sendo que estão perto de uma centena de bombeiros ainda no terreno, apoiados por 27 viaturas. A mais recente atualização da Proteção Civil adianta que o incêndio em Valdecâmara está a ceder aos meios. Este é um incêndio florestal que chegou a mobilizar durante o dia de ontem 5 meios aéreos, deflagrou perto das 4 da tarde na localidade de Arões, na área metropolitana do Porto. Entretanto, já na próxima semana, os preços dos combustíveis em Portugal vão voltar a subir. O gasóleo simples vai aumentar cerca de 9 cêntimos por litro e a gasolina 95 4 cêntimos. As previsões da evolução dos preços foram cedidas à agência Lusa pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis, com base nos valores atuais da Direção-Geral da Energia e Geologia. A partir de segunda-feira, o preço médio da gasolina simples deverá fixar-se nos 1,95€ por litro, enquanto o gasóleo deverá ficar nos 2,16€. A média final pode ainda registrar algumas alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo. O custo final da bomba pode variar conforme o posto de abastecimento, a marca e também a localização. Não tem sido fácil a recuperação dos danos para as empresas da região de Leiria depois da tempestade Christine. Algumas ponderam desistir de voltar ao ativo. O Observador esteve na região a tentar perceber como é que as empresas estão a lidar 2 meses depois com os estragos que foram causados. Na Marinha Grande, o empresário Nério Jesus, um dos sócios fundadores da TJ Moldes, é uma empresa que fabrica moldes de aço, conta como têm sido as últimas semanas de recuperação do negócio. Não é fácil, andamos a fazer mudanças de máquinas para ver se as conseguimos reabilitar. As que já tentámos, estamos com muitos problemas eletrónicos por causa da umidade que elas apanharam e da chuva. E pronto, é isso que estamos a tentar, até para minimizar os nossos custos e os custos das seguradoras. Nério Jesus, sócio de uma empresa de moldes que recupera agora dos danos causados. Na Praia da Vieira, na Marinha Grande, José Lucas é proprietário do único bar de primeira linha que resistiu ao mau tempo, o Naufrágil. Explica o que ainda falta para o estabelecimento poder voltar a abrir portas. Nós tentámos recuperar conseguimos o mais rápido possível para dar aos clientes mais comodidade. Neste momento a única coisa que falta é trocar os vidros, mudámos o telhado, mudámos o teto, porque o telhado levantou, depois teve aqueles 15 dias a chover, e os 15 dias que tiveram a chover houve infiltrações, o teto a peladura, com a infiltração com a água começou a cair aos bocados. Pronto, nós conseguimos arranjar aquilo que tinha caído. Alguns dos empresários ouvidos pelo Observador, que passou esta sexta-feira na região de Leiria a fazer um balanço dos danos causados pelo mau tempo no início do ano. São reportagens assinadas pela jornalista Marina Ferreira, que pode ler com mais detalhe no site do Observador. Vamos de uma notícia em destaque no Observador para outra. Em final de mandato, o líder dos jesuítas em Portugal denuncia a tentação dos radicalismos na fé e na política. O padre Miguel Almeida vai terminar o mandato como líder provincial da Companhia de Jesus depois de 6 anos. Em entrevista ao Observador, o sacerdote jesuíta acredita que a Igreja deve fazer política e que deve estar atenta a partidos que se colam de forma errada ao discurso da Igreja. Todos nós sentimos falta de gente para trabalhar aquilo que a grande maioria dos portugueses não quer fazer. E por isso, no fundo, o que há aqui, claro que há uma preocupação grande, para mim, a colagem de uma ideologia política ou de um partido político ao Evangelho como se fosse seu e como se tivesse a verdade absoluta, e nem ao Evangelho, ao cristianismo, acho que é muito problemático. Ao longo dos últimos anos, a Igreja Católica perdeu o único Papa jesuíta, o Papa Francisco. Miguel Andrade defende que a instituição religiosa não deve andar de costas voltadas para a cultura contemporânea e alerta para um possível regresso a uma Igreja
mais conservadora. Que se vá buscar essa segurança ao antigamente, porque antigamente afinal é que era bom, porque a estrutura da igreja era forte, porque tinha fronteiras fortes, e se estás dentro, aceitas as regras, se estás fora, é um problema teu. Pronto, isso depois tem a ver com a liturgia, como é que se leva a liturgia, tem a ver como é que os padres se vestem, tem a ver, outra vez, se afastam ou não se afastam do povo, tem a ver com uma certa emergência, outra vez, num certo clericalismo. Eu acho que não é por aí a resposta, claramente, mas de facto, parece-me estar a ressurgir alguma tentativa de resposta por esse lado. O líder dos jesuítas em Portugal tocou ainda no tema do drama dos abusos sexuais na Igreja. Acredita que a Igreja Católica continua a ter muito que aprender e revela que a própria Companhia de Jesus tem 2 casos ainda por resolver. Neste momento, nós sei que tivemos 2 pedidos. Um deles já foi apreciado na primeira comissão e na segunda, e portanto já sabemos que vamos ter uma compensação financeira a atribuir. O outro ainda não está, já foi apreciado na primeira instância e portanto na primeira comissão, e foi dado como credível, e portanto é dos poucos que ainda falta à Comissão de Atribuição de Compensações Financeiras avaliar. Entrevista do padre Miguel Andrade ao Observador. Num balanço de final de mandato, o líder provincial da Companhia de Jesus considera que os primeiros anos foram difíceis devido à pandemia e também marcados pelos casos dos abusos na Igreja Católica. Uma entrevista conduzida pelo jornalista João Francisco Gomes está a esta hora em manchete no site do Observador. O secretário de Estado das Comunidades garante que Portugal vai acompanhar a transição política na Venezuela. Em declarações aos jornalistas no final de uma visita de 4 dias ao país, com representantes do principal grupo da oposição e com portugueses no país, uma viagem de Estado que acontece depois da de José Luís Carneiro, secretário-geral do Partido Socialista, que foi muito criticada pelos partidos à direita. Ora, Emílio Sousa garantiu que a diplomacia portuguesa vai continuar presente na Venezuela e em todos os momentos, uma vez que há muito trabalho diplomático e político a fazer. O próprio secretário de Estado pretende regressar ao país para manter uma grande proximidade com os portugueses na Venezuela. Um dos pedidos que transmitiu às autoridades foi que Caracas libertasse em breve os 6 presos políticos portugueses que continuam a esta hora detidos pelas autoridades. Diz ainda assim que notou uma prudência muito significativa na comunidade portuguesa e que, apesar da iniciativa militar dos Estados Unidos, que culminou no rapto do presidente Nicolás Maduro, encontrou um país a viver um momento de reconciliação nacional. Ainda ontem, a TAP retomou os voos para Caracas, que estavam suspensos desde novembro por causa de um alerta de segurança emitido pelos Estados Unidos, uma retoma que coincidiu precisamente com os 50 anos da transportadora na Venezuela. E vamos fechar a falar de desporto. Jornada 28 do campeonato. O Sporting venceu esta noite o Santa Clara em Alvalade. O resultado final foi 4-2. Do lado dos Leões, golos de Pedro Gonçalves, Daniel Bragança, Francisco Trincão e Rafael Nel. Pelo Santa Clara marcaram Gonçalo Paciência e Klinsmann. Na reação à partida, o treinador Rui Borges admite que não foi um jogo fácil, mas diz que o Sporting esteve à altura do desafio. Feliz por tudo que foi a resposta da equipa, individualmente e coletivamente, num jogo difícil, perante uma equipa que estava muito confiante, que vem com a melhor fase, se calhar, da época também. Uma equipa, como eu disse, muito competitiva, muito intensa, leva muito o jogo para a parte física e nós conseguimos dar resposta ao longo do tempo e do jogo, sempre sobre essa fase, sobre essa parte também. Feliz por tudo que a equipa teve. Contas do campeonato, o Sporting está agora a 4 pontos do Futebol Clube do Porto, mas há condição, até porque os Dragões entram hoje em campo, recebem o Famalicão na cidade invicta. A partida marca o regresso dos Azuis e Brancos às competições nacionais depois da pausa das seleções e na antevisão. Francesco Farioli deixou elogios à organização defensiva do Famalicão, reforça ainda que o Porto vai precisar de 2 aliados para vencer o adversário. Atitude e espírito de equipa. As a game is going to be a game that will demand from our side the best version. A partida vai exigir a nossa melhor versão em termos de atitude e de espírito. Têm sido os nossos melhores amigos até agora e amanhã têm de estar lá. Amanhã contamos com um Dragão cheio, por isso todas as condições estão reunidas para ser um jogo importante. Everything that we have in front of Dragão that is going to be full. So I think there are all the conditions to play an important match. Para esta partida, Diogo Costa e Rodrigo Moura já estão no leque das opções de Francesco Farioli, timoneiro dos Dragões. Este Futebol Clube do Porto Famalicão começa às 8h30 da noite. Há relato e análise, como é habitual aqui na Rádio Observador, uma emissão especial de desporto conduzida pelo Vicente Figueira com o relato do Pedro Fernandes, comentários de Filipe Coelho.
Luís Pinto Coelho e também do áudio-árbitro Pedro Henriques.